Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Salmos, que saiu novamente, capítulo 10, que o título diz assim: A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Amém, irmãos? E o versículo 12. Vamos fazer um Pai Nosso antes? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 10 de Salmos, o versículo 12 diz assim: Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Este versículo é um clamor sincero a Deus. O salmista está vendo injustiça e sofrimento e pede para que Deus age. Ele sabe que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele vê tudo, né? E cuida dos que são humildes e depende dele. Amém, irmãos? Às vezes sentimos que Deus está demorando para agir, mas esse versículo nos ensina que podemos clamar com confiança. Deus não esquece de você, principalmente nos momentos difíceis, né? Deus está ali, Deus está cuidando, irmãos. Nunca esquece, Deus não deixa nada passar, que Ele está sempre atento a tudo, principalmente como está dizendo aqui a palavra, os humildes e os fracos. Quando estiver passando por problemas, fale com Deus, pede ajuda, como o salmista fez. Confie que Ele está vendo tudo e no tempo certo Ele vai agir, porque Ele vai estar sempre nos protegendo, né, irmãos? E nós temos que confiar que no tempo certo Deus vai agir a nosso favor, né? Esse versículo fala sobre quando parece que as coisas estão injustas. O salmista olha ao redor e vê pessoas más, fazendo coisas erradas, pessoas que maltratam os outros, pessoas que acham que Deus não está vendo nada, né? Mas que acha que Deus não está vendo nada, irmãos. Mas as pessoas que fazem mal e ainda parecem se dar bem, isso deixa triste e confuso o salmista, né? Por isso ele pergunta para Deus: por que parece que o Senhor está longe? Né? Porque ele pensa que Deus não está vendo nada, mas nada passa despercebido, né, irmãos? Tudo que acontece aqui, Deus está sempre atento. Ele não deixa, Ele cuida dessas pessoas que é muito humilde, né? Então Deus está sempre atento a tudo. Mas depois Ele lembra algo importante: Deus está vendo tudo. Mesmo quando parece que não, irmãos. Deus importa com quem sofre. Deus ajuda os humildes e os que não têm força, né? Porque Deus está sempre atento a essas pessoas, né? Porque tem sempre as pessoas que são ruins, né? Que gostam de aproveitar. Principalmente quando a pessoa é boa, né? Boa de coração, a pessoa é justa e tem sempre alguém para judiar, né? No final ele confia e Deus faz justiça, né? Deus vai cuidar dos fracos, e o mal não vai vencer, né? Para sempre, porque Deus fica atento aos fracos e aos humildes, né? Os que não têm força, porque aqueles que não têm força são os mais cuidados por Deus, né? Que são os mais simples, né? Então Deus não deixa passar nada despercebido, né? Porque esse versículo fala do clamor sincero do salmista a Deus, né? Ele está vendo a injustiça, o sofrimento, né? E ele pede para Deus agir. Mesmo quando parece que quando Deus está em silêncio, Ele está vendo tudo e cuidando dos que são dependentes
dele, né, irmão? Porque todos nós somos dependentes do Senhor, mas tem aqueles que são mais, né? Porque Deus fica atento porque sabe que não tem força, que é fraco, né? Então Deus está sempre ali, ó, de olho no que possa vir a acontecer, né? Então Deus está sempre nos protegendo, né? Porque quando nós sentimos que Deus está demorando para agir na nossa situação, nos ensina que podemos clamar com confiança, porque Deus não esquece, principalmente dos momentos difíceis que nós passamos, né? Quando nós estamos num momento difícil, Deus está ali, né? Às vezes parece que o mal está ganhando, mas Deus está vendo tudo e Ele sempre faz justiça a favor do fraco, do sem força, do humilde, né? E não devemos esquecer que Deus é poderoso e grandioso, né? Que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares e nada passa despercebido. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Porque quando estiver com problema, fale com Deus. Pede ajuda para Deus, né? E confie nele, porque Ele está vendo tudo e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Glória a Deus. Deus nunca vai esquecer de você e nem de mim, porque sabe que nós somos simples, né? Que nós somos humildes e nós não temos muita força, né? Então, Deus nunca vai deixar nós desamparados. Deus vai estar sempre ali para nos socorrer e para nos ajudar, porque nós somos fracos. Amém, irmãos? O ser humano, todos os seres humanos, tem aqueles que fazem de mais forte, né? E sabemos que todos nós, seres humanos, não tem aquele que é forte, nem aquele que é mais do que os outros, porque somos todos iguais. E perante Deus, nós somos todos iguais e fracos. Perante Deus, nós somos todos fracos, porque não tem aquele que é mais forte do que o outro. Não tem, irmãos, porque Deus não deixa. Porque se acontecer isso, o mundo vira aquele caos, né? Então Deus, quando a pessoa está chegando no limite, Deus vai lá e põe ela no seu lugar. Porque tem gente que não tem limite, né? Então quando Deus vê que a pessoa está passando daquilo que Ele pôs, Ele vai lá e traz de volta. Porque na verdade somos desobedientes. O ser humano, se Deus não coloca ele no lugar, somos todos desobedientes, todos fracos. E se Deus não segura, a pessoa passa do limite, como tem muitos que acaba passando, né? Então devemos ficar quietos, né? E não fazer. Muita gente faz muita coisa ruim, né? E não judiar das pessoas, não. Porque isso é muito ruim, né? Para a pessoa que está sofrendo e para a pessoa que está fazendo. Lá na frente, Deus tem justiça, né? E Ele que é o dono, né? Ele que é o juiz. Então, lá na frente, Ele vai jogar a nossa causa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, ó. Uma oração? Senhor, levanta-te em minha vida, vê minhas dificuldades e não te esqueça de mim. Confio que o Senhor vai agir no tempo certo. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?